Amém? Vamos falar de dízimos e ofertas agora. Abre a tua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. A Bíblia diz, versículo 5, Provérbios 3, 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. No versículo 10 diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. A Bíblia começa, irmãos, aqui no versículo 5, diz: olha, confia no Senhor de todo o teu coração. No versículo 9 ele diz: honra ao Senhor. Sabe, irmãos, que a Bíblia é muito clara e específica no que diz respeito a esse tipo de honra que ela está falando. Ela fala, olha, honra com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, honrar o Senhor com os nossos bens e as primícias de toda a nossa renda é ser generoso, irmãos, e fiel ao Senhor com tudo aquilo que tem chegado às nossas mãos. Sabe, irmãos, algumas pessoas por aí confiam no seu próprio intelecto e elas se estribam no seu próprio entendimento. Elas não dão a devida honra e nem reconhecem de onde vem todas as suas habilidades, tudo aquilo que elas têm por meio de ganhar os seus recursos, a provisão para a sua casa. E essas pessoas, irmãos, é questão de tempo para elas caírem na ruína. Elas começam, irmãos, com o tempo até que aparentemente prosperar, mas começam a reter. E sabe que nós não fomos chamados, irmãos, para reter. Nós somos chamados, irmãos, para toda generosidade, para ser ofertantes da obra. A Bíblia diz que aquele que retém, ao que retém, mais do que convém, isso é para pura perca. Eu me lembro, irmãos, de um tempo, quando começou a pandemia, que as coisas começaram a ficar difíceis e logo o cenário, o caos se instalou e os noticiários falavam de crise. E eu peguei um pouco daquela fonte de informação diabólica e comecei a me encher daquilo. E ao invés, irmãos, de eu dizimar e ofertar com ousadia, eu comecei a reter tudo aquilo que eu ganhava, pensando que a crise que estava sendo instalada ia me assolar. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Foi questão de tempo para a crise começar a se instalar na minha vida. Foi questão de tempo, irmãos, para as coisas começarem a andar errado. E uma vez aqui na reunião dos visionários que nós temos aqui a cada 2 meses na nossa igreja, o pastor falou algo muito interessante. Olha, se você está aqui essa noite e você tem a sua empresa, seja ela física ou jurídica, eu quero te falar uma coisa: semeia com o todo que você ganha e você pode ter certeza que você vai ser honrado por Deus. E eu comecei, irmãos, a partir dali, eu fiz um propósito com Deus e comecei a tudo aquilo que eu pegava, irmãos, eu comecei a ser fiel com o Senhor. Comecei a ser generoso de uma maneira bem ousada. E foi questão também, irmãos, de pouco tempo, que as coisas começaram a dar certo. Deus é fiel, irmãos, para fazer na nossa vida aquilo que Ele disse que iria fazer. E sabe, irmãos, honrar ao Senhor com os nossos bens está falando dos nossos recursos. É esse entendimento, irmãos, que nós temos que ter no que diz respeito a honrar ao Senhor com os nossos bens e as primícias daquilo que chega às nossas mãos. Deus, irmãos, Ele é capaz de nos fazer superabundar em toda boa obra. Amém? Eu queria, irmãos, que com essa consciência você separasse o seu dízimo, a sua oferta ousada e generosa ao Senhor, entendendo, irmãos, que Deus é fiel e é capaz de fazer transbordar na sua vida bênçãos sem medidas. Amém? Amém mesmo? Então, com essa consciência, separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Se você quer fazer isso por meio de dinheiro, espécie, aí à sua frente nós temos um envelope. Você pode estar fazendo isso por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos
a nossa tesoureira. Você pode estar fazendo isso também por meio de cartão de crédito ou débito. E se você é mais moderninho e quer fazer por meio do Pix, aqui atrás do nosso telão está a nossa chave Pix. E também no envelope tem a nossa chave Pix. E você que está em casa também está participando do culto. Você pode estar fazendo por meio do Pix ou por meio do QR Code que está aparecendo aí na tela do seu aparelho eletrônico. Tá? O que não nos faltam são mecanismos ou formas de nós podermos dizimar e ofertar ao Senhor com os nossos bens e as nossas ofertas. Amém? Você já separou seu dízimo e a sua oferta? Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. E você pode ter certeza que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele disse que ia fazer na sua palavra, porque Deus não mente e jamais mentirá. Amém? Levanta o teu envelope, levanta o teu aparelho eletrônico, vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade de dizimar, Senhor, na tua casa, de ofertar de uma maneira ousada. Nós não somos, Senhor, daqueles que retêm, mas nós somos aqueles generosos que foram levantados nessa terra para financiar o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, consagrar a você todos os dízimos, todas as ofertas, e eu quero declarar, Senhor, na vida dos meus irmãos, que eles receberão bênçãos sem medida, Senhor, que eles não vão conseguir nem suportar, e vai, Senhor, alcançar não somente eles, mas todas as pessoas que estarão próximas deles, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do teu lugar com alegria, vem ofertar e dizimar ao Senhor. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glorioso, Rei dos Reis, meu irmão, vive em mim. Elevo meu canto, canto dos aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado, Pai, seja o seu nome nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para te cultuar. Vamos dar o nosso melhor, Senhor. Vamos dar o nosso melhor, Pai. Não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Você é o Rei dos Reis, Senhor das nossas vidas. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo, nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia, maravilhoso, poderoso, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti existe cura, libertação, aleluia. Em ti, Pai, existe plenitude de alegria, aleluia. Em ti, Pai, existe vigor, existe ânimo recobrado, aleluia. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, poderoso Espírito Santo. Nós sabemos que você está aqui no nosso meio, sobre nós, dentro de nós. Eu declaro, Pai, vidas transformadas aqui nesse lugar. Eu declaro, Pai, vidas transformadas aqui nesse lugar, nessa noite. Vidas transformadas, Senhor. Ei, obrigado. Oh, aleluia. Não se cansa, irmãos, não se cansa de louvar ao Senhor. Sabe, enquanto você louva ao Senhor, as coisas que você precisam que sejam destravadas, elas vão acontecer. Sabe, eu sei pelo Espírito que tem pessoas aqui nessa noite que tem situações para resolver ao longo dessa semana, que aos seus olhos podem parecer situações grandes demais. Pode ser um problema financeiro, algo que você tem que
Pode ser algo na área da sua saúde ou na saúde de um familiar. Sabe aquele gigante que você olha e diz, ele é grande demais. Mas o Senhor te diz nessa noite, enquanto você louva, as coisas acontecem. Você não precisa, irmão, fazer força. Você não precisa se desgastar. Você não precisa se cansar. E o seu testemunho vai ser contado, seja ele qual tamanho for. Deixa eu te lembrar, irmãos, Jesus é um Deus que ressuscita mortos. Se você souber de algum problema maior, eu não sei, mas Ele é um Deus que ressuscita mortos. Então confia nele, canta isso. E enquanto você cantar, as coisas vão acontecer. Primeiro dentro de você, e você vai ver o exterior sendo mudado. Aleluia. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti, Senhor. Minhas fontes estão em ti, estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio, eu descanso em ti. Eu confio, estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Nós confiamos em você, Senhor. Nós confiamos em você, Senhor. Não nascemos para ser pessoas comuns. Haha. Os crentes Verbo da Vida Teresina não são crentes comuns. Nós somos, Pai, ministros do avivamento. Ministros, Pai, do avivamento. Afogueados, avivados. Pai, faz de novo, Senhor, faz em nós, nos usa. Não queremos viver, Pai, a nossa própria vontade. Não, Senhor, mas a sua vontade sendo feita nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, aleluia. Obrigado, Senhor. Ei, aleluia. Ei. Ei. Ei, pastor, a estação que está começando hoje. A estação que está começando hoje, se abrindo na sua vida. E na vida, não só na sua, mas da sua família inteira. Não vai ser uma estação comum. O que eu ouço no meu espírito é a glória da segunda casa. Você vai entender o que significa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você fez muito até aqui. Tem deixado de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor.
Chegou o tempo da colheita. Nas emoções, na saúde, seja lá de quem for que precise, nas finanças, colheita de toda fidelidade, de toda honra. O Senhor não é homem para esquecer. Ele não esqueceu, pastor. A glória da segunda casa vai ser maior, vai ser muito maior. Você vai experimentar de uma estação extraordinária. Não só nas coisas naturais, mas uma nova unção. Uma nova unção vindo sobre o Senhor nesse novo tempo. Em nome de Jesus. Dê a Ele, Senhor. Reavive o dom. Dê a Ele, Senhor, a sua poderosa unção. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não cansa, irmão. Não cansa de dizer que confia nele. Nós confiamos em você, Senhor. Você é a nossa fonte. Você é a nossa fonte. Para onde nós iremos, Jesus, se não temos para onde voltar? Aleluia. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Você é o nosso pastor e nada nos faltará. Você é quem faz, Pai, nos deitar em pastos verdejantes. Leva-nos, Senhor, para junto das águas de descanso. Refrigera-nos a alma e guia-nos, Senhor, pelas veredas, pelos caminhos de justiça, por amor do Seu nome. Ainda que nós andemos, Pai, por lugares de sombra e de morte, não vamos temer o mal, porque o Senhor está conosco, por onde quer que andemos. A Sua vara, Pai, o Seu cajado nos consola, a Sua palavra, as Suas instruções nos guiam. Aleluia. Aleluia. Você prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com o Seu óleo, com a Sua unção, com o Seu poderoso Espírito derramado em nós. Aleluia, Pai. E com certeza nós iremos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Recebe, irmão, refrigério nessa noite. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a não gastar forças. Deixa Ele fazer. Deixa Ele ser Deus. Não gasta forças. Não precisa gritar. Não precisa esbravejar. Só deixa Ele ser Deus. Só deixa Ele ser o seu pastor que te guia. Só se coloca debaixo dessas asas poderosas. Só se coloca nesse esconderijo. Ei, o Senhor tem um esconderijo para você, onde o medo não vai te alcançar, onde a miséria não vai te alcançar, onde a doença não vai te alcançar. Debaixo das suas asas, Senhor, é o nosso refúgio. Ali nós estamos em segurança. Você é tão precioso, Jesus. Como poderíamos prestar um culto qualquer? Você é tão precioso, Senhor.
santo, santo. Santo, santo, santo. Rei dos reis. Nós te amamos tanto, Jesus. Nós te amamos tanto. Você é bom. Você é digno das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor é bom. Eu sei que não dá vontade de parar, irmãos, mas vai sentando. Pode acender as luzes. Gente, muito obrigado. Vocês são um sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Vou precisar daquele tecladista virtual. Amém? Vocês estão bem, irmão? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente gasta tanta força, né, para resolver os nossos próprios problemas. A gente gasta tanta energia e às vezes a gente chega num lugar de cansaço. E sabe, essa não é a vontade de Deus. E é isso que a palavra diz lá em Romanos, no capítulo 8, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda naquilo que é a nossa fraqueza, naquilo que você não pode na sua força, naquele buraco em que você se encontra, onde você não consegue sair sozinho. É Ele que vai lá, irmãos, estender a mão e te tirar desse lugar. E o seu trabalho é confiar, é descansar, é saber que Ele é o Senhor, é o Shaddai, Todo-Poderoso. Amém? Rafá, Deus que cura. Jireh, o Deus da provisão. Aleluia. O que é que você está precisando, irmão? Deus provê todas as coisas. Todo-Poderoso, entronizado, Rei dos Reis. Você saiu da sua casa, irmãos, para se colocar nesse lugar, nessa noite, para cultuar a um rei. Amém? Ele é entronizado. Ele está assentado. De fato, a Bíblia diz, lá em Isaías, no capítulo 6, Isaías, o profeta, teve uma visão. E ele disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam toda a casa. E aí fala que ele viu serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, por causa da santidade do Senhor. Com 2 eles cobriam os seus pés, a sua nudez, o seu corpo. Tamanho era o temor, irmãos, e a reverência ao Senhor. E às vezes a gente sai da nossa casa, a gente vem para a igreja. E eu não estou dizendo que a gente faz isso por mal, irmão. A gente não faz. A gente é ser humano, a gente é tendencioso a tornar as coisas automáticas. Parece que virou um rito religioso, sair da nossa casa no domingo, vir para a igreja, louvar ao Senhor, ofertar, ouvir a palavra. Mas sabe, irmãos, nesse lugar o poder de Deus emana para transformar as nossas vidas, para transformar a situação que a gente vive. Mas acima de tudo, irmãos, para a gente reconhecer o Rei dos Reis no nosso coração. É porque um dia Ele fez algo por nós. Amém? Que nós estamos aqui para cultuá-lo. Você saiu para honrar um Rei, um Senhor. Amém? Se a gente chama Ele de Senhor, irmãos, isso então significa que Ele está acima. Ele não é meu servo. Amém? Eu não posso chamar o Senhor como se Ele fosse meu servo e dizer: Senhor, resolve aqui os meus problemas. O Senhor não está vendo. Amém, irmão? E nessa noite eu queria pregar algo sobre isso. Sobre a gente sair desse automático. Sobre a gente lembrar da essência do Evangelho. Sobre a gente lembrar de quem nós somos no Senhor. Talvez, irmão, essa palavra não seja uma palavra que vai arrancar tantos améns. Não vai ter pessoas que vão sair correndo das suas cadeiras, vão pular, rodar, babar, sei lá fazer o quê. E por muitos momentos Deus tem tratado
ao longo de dias isso comigo. Então, antes de falar isso com você, Deus tratou comigo, amém? Eu trabalho, irmãos, aqui nessa igreja. Eu faço parte da equipe ministerial que trabalha de tempo integral aqui nessa igreja. Então, eu sou mais tentado do que todos vocês a tornar esse ambiente comum. Amém? É um ambiente familiar. E aí, se você torna esse ambiente comum, você perde a reverência. Se você perde a reverência, você perde o temor. E se você não tem temor pelo Senhor, irmãos, Ele não é mais Senhor. Às vezes Ele parece mais um servo. Senhor, eu estou precisando disso. Vem cá e resolve. E tem uma temática bíblica, né? Na verdade, irmãos, a Bíblia ela tem vários temas. São como colunas. Como um prédio como esse, tem várias colunas. A gente tem trabalhado lá no Verbo da Vida Promorar, a igreja que a gente está começando. E lá a gente está mexendo nas colunas do prédio. E a Bíblia, irmãos, ela tem como várias colunas. Tem a fé, o amor, a esperança. Várias colunas, vários temas que a gente ensina, que a gente aprende, que a gente vive. Mas sabe, irmãos, o Evangelho ele tem uma essência. Ele tem um cerne. Você sabe o que é cerne? Cerne é exatamente isso, é o centro, é a essência, é o porquê que aquilo existe. E o cerne do Evangelho, irmãos, apesar de Jesus ter morrido por mim e por você, e nos deu a salvação de graça mediante a fé, o cerne do Evangelho não é a nossa vontade. Amém? Você está comigo? Amém. O cerne do Evangelho, irmãos, não pode ser Deus satisfazer a nossa vontade. É forte, né? Mas às vezes a gente entra no automático e parece que a gente vive dessa forma. Pai, faz isso por mim, me prospera, eu quero ganhar, eu sou muito rico. Pai, manifesta milhões de reais na minha conta, manifesta a cura. E amém, irmãos, está tudo bem com isso. Isso é para nós. A Bíblia diz que Jesus, ele nos resgatou, nos redimiu da maldição da morte, da enfermidade e da miséria. Então, doença não é mais para nós, para a gente é cura. Miséria não é mais para nós, para a gente é riqueza, prosperidade em todas as áreas. Morte espiritual, irmãos, não é mais para nós. Crente não tem que ter medo da morte. Eu lembro do que Jesus fala, e ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas será que a gente está mais ligado, irmãos, com essa vida do que com a outra que a gente vai viver com o Senhor? De fato, a gente está vivendo essa vida com o Senhor, mas sabe, tem algo muito maior por vir. Uma viva esperança, irmãos. O Rei dos Reis um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos morar com Ele no céu durante 7 anos e depois vamos voltar para essa terra e reinar com Ele. Então a gente precisa estar ligado com as coisas que hão de vir também, irmãos. Fazer a nossa vida aqui ecoar pela eternidade. E a gente não vai fazer isso, tendo Deus como nosso escravo. E tem uma temática bíblica que fala sobre discípulos e multidão. Eu sei que a maioria aqui já deve ter ouvido algo nesse sentido. Do que se trata? Jesus, irmãos, quando ele andou sobre a terra, você sabe que ele era seguido por multidões de 5.000 pessoas e até mais. E ele curava todas aquelas pessoas, ele atendia todas as necessidades delas, ele fazia tudo aquilo que era preciso para elas. Amém? Mas elas eram multidões, mas ele tinha um grupo de discípulos. A Bíblia fala lá em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 3, que a esses discípulos ele levava para casa e ensinava a eles para depois os enviar a pregar. E eu tenho uma ilustração para que a gente entenda essa temática que vai ficar um pouco fácil de você entender. Imagina que você está num carro com Deus, amém? Em uma situação, irmãos, Deus está no banco do passageiro e você está na direção. E essa é a situação onde você é a multidão, onde alguém é a multidão.
E aí Deus está ali no banco do passageiro e você está dirigindo a sua vida do jeito que você quer. É a sua vontade, é o seu querer. Amém? E aí aparece um obstáculo ao longo daquela via. E aí você para esse carro. E aí você diz: Senhor, por favor, vai lá e tira aquele obstáculo para mim. Irmãos, Deus é tão bom. Deus é tão bom e fiel que Ele vai lá e Ele vai resolver o seu problema. Porque Ele te amou acima de todas as coisas. Ele nos amou, irmãos. Entregou o seu único filho. Amém? Mas eu acredito que essa não seja a vontade plena de Deus para os filhos. Eu acredito que o cerne do Evangelho seja outra situação, onde Deus está dirigindo o carro. E a vontade dEle é que importa. É Ele que vai dizer para onde vai, qual o caminho que deve seguir, a hora de parar, a hora de ir. E aí, de vez em quando, vai aparecer um obstáculo na frente. E aí Deus vai olhar para você que agora está no banco do carona, mas é um discípulo. E aí vai dizer: aí, sai aí do carro, vai ali, resolve esse problema para mim. E aí você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, o Evangelho não tem muito a ver. Entenda o que eu vou falar, amém? O Evangelho não tem muito a ver em a gente satisfazer a nossa própria vontade. Amém? Mas parece, irmãos, que na geração que a gente vive, as pessoas têm erigido, levantado, erguido um novo bezerro de ouro. Você sabe o que é o bezerro de ouro? Vocês lembram lá no deserto, quando Moisés subiu aquele monte, ele passou ali mais de 30 dias falando com Deus. E aí o povo começou a se exasperar, não sabia o que ia acontecer, porque aquele cara que era o guia do povo tinha sumido. E aí eles olham para Arão e eles dizem: olha, cadê o Moisés? Cadê Deus? Rapaz, a gente precisa adorar alguma coisa. E aí Arão, em toda a sua genialidade, resolve pegar ouro, derreter e fazer um bezerro de ouro para o povo adorar. E depois daquilo, irmãos, você vai ver que aquele povo foi picado por serpentes naquele deserto. E passaram a morrer, a ficar doentes. Foi Deus que escolheu isso? Não, irmãos, foi eles que se colocaram fora da vontade de Deus para a vida deles, adorando a coisas no lugar do Criador. E deixa eu te dar uma revelação. Isso que eu vou dizer pode parecer um pouco forte, mas é necessário que a gente saiba e ouça, e saiba discernir o que ouve. Amém? O bezerro de ouro, irmãos, do nosso tempo, que as pessoas têm adorado, na geração de pregadores coaches, na geração de pregadores que só pregam o que as pessoas querem ouvir. Amém? E graças a Deus, porque na nossa igreja a gente tem equilíbrio, a gente vive em um ministério equilibrado. E aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Isso é motivo para você se alegrar. Mas por aí afora, irmãos, você vai ver cada atrocidade. E em tempos, como Paulo disse, né, para Timóteo: olha, vai haver um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas vão se cercar de mestres para si, para que escutem só aquilo que eles querem, ou seja, a minha própria vontade. E sabe, irmãos, o bezerro de ouro dessa geração é a bênção. Uau, diga uau. É errado, irmãos, a bênção de Deus? É claro que não, queridos. A Bíblia diz que Ele nos abençoou. Você não precisa mais nem orar para ser abençoado. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou e nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Mas quando você tira o abençoador da jogada e tem o seu coração envolvido com a bênção somente, você está erguendo um novo bezerro de ouro. E será, irmãos, que essa é a vontade de Deus? Será mesmo que Deus quer que você ganhe tanto dinheiro e compre um carro? Vamos lá, vamos dar números aos bois. Compre um carro de 500 mil reais, para você nunca dar uma carona para alguém? Será que Deus quer mesmo, irmãos, que você tenha 1 milhão de reais na sua conta e você nunca compre quentinhas, marmitas para distribuir para os moradores de rua?
Será, irmãos, que Deus quer isso? Amém? Eu não estou dizendo que Deus não quer a sua prosperidade. Eu disse aqui que Jesus já levou a miséria sobre si. Então Ele quer mesmo que você tenha R$1 milhão. Ele quer mesmo que você seja próspero, abençoado. Mas a pergunta hoje e o tema dessa ministração é: aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração em querer essas coisas? Será que eu querendo essas coisas eu me esqueço do Senhor? Porque se eu me esquecer do Senhor, irmãos, eu estou perdido. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 19. No verso 16. Aleluia. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, no 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Observe, irmãos, essa daqui é a passagem do jovem rico, né? O que está aí no cabeçalho da sua Bíblia. O jovem rico, né? Ele era dono de muitas propriedades. E aí Jesus diz, ele pergunta: Olha, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então ele tinha boas intenções, amém? Aparentemente as intenções dele eram boas. E aí Jesus diz: Olha, você sabe dos mandamentos. Não matarás, não roubarás. Mas ele pulou um, irmãos. Jesus pulou o primeiro mandamento. Não matarás é o segundo. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e só a Ele darás culto. Será, irmãos, que esse jovem rico estava dando culto às riquezas? E aí Jesus, discernindo aquilo que estava no coração dele, porque ele não notou que Jesus pulou um mandamento. Ele não notou. E aí ele diz: Tudo isso tenho feito, mestre, desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e diz: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem e segue-me. Olha só, irmãos, a instrução de Jesus. Não é interessante? Porque às vezes a gente ora dizendo: Deus me abençoa, me enriquece, me cura, faz isso, faz a minha vontade, faz a minha vontade, faz a minha vontade. Mas aqui Jesus está dizendo: Ei, cara, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. E aí isso foi doloroso demais para ele, porque no coração dele tinha um bezerro de ouro erguido, que eram as riquezas. E ele não foi capaz, irmãos, de lidar com aquilo e seguir a Jesus. Amém? E hoje, 2000 anos depois, a história dele está aqui, sendo lembrada como um exemplo de um certo fracasso. Amém? Poderia ter sido um dos discípulos de Jesus. Poderia talvez ter sido um dos 12 apóstolos. Jesus disse: segue-me. A mesma coisa que ele disse para Pedro, a mesma coisa que ele disse para Tiago, para João. Amém? Mas porque ele ergueu um bezerro de ouro no seu coração, ele não foi capaz, irmão, de seguir ao Senhor. Aí deixa eu te falar. Como eu disse, o tema dessa ministração é para que a gente possa localizar aonde está o nosso coração. Não é sobre se Deus quer te abençoar, se Deus quer te curar. Eu vou falar isso muitas vezes para você não sair daqui com a ideia errada. Amém? Mas é onde está o seu coração. Se o seu coração, irmãos, estiver mais nas riquezas do que no Senhor, pobre homem você é. Pobre homem sou eu, se as riquezas encherem mais o meu coração do que o Senhor.
Se o Senhor olhar para mim e dizer, vende tudo que tens, e isso for doloroso demais e eu não for capaz, pobre homem serei eu. Então tudo tem a ver, irmãos, onde está o nosso coração. Amém? E eu creio que essa é uma mensagem que precisa ser levantada. Como eu disse, a gente vive uma geração de coaches, de pessoas que pregam só aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Nas outras igrejas você vê campanhas e mais campanhas. Campanha de 7 dias para você ser abençoado aqui. Campanhas de 20 fogueiras para você ser abençoado e conquistar o carro próprio, a casa própria. Campanha não sei das quantas para você conquistar as riquezas. Amém? Mas eu nunca vi, irmãos, uma campanha de 7 dias para você pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. Aleluia! Eu nunca vi a campanha do negue-se a si mesmo. Eu nunca vi a campanha do morra a minha própria vontade para que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Ei, irmãos, olha para o seu coração. Se o Senhor olhasse para você hoje e dissesse, ei, cara, deixa tudo que você tem. Deixa a sua família, deixa o seu dinheiro, deixa as suas propriedades, vá embora para uma terra que eu vou te mostrar. Isso te parece familiar? Você acha que foi fácil para ele? Seria fácil para você? Não foi, irmãos, mas ele foi macho. Amém? E não é à toa que é chamado de o pai da fé. Aleluia. Onde está o nosso coração? O cerne do evangelho, irmãos, não é a nossa vontade. O cerne do evangelho é a vontade de Deus. Como eu disse, tem um Deus acima. Amém? Jesus é Deus, irmãos. A Bíblia diz que o nome dele está muito acima. Ele está acima de todo principado e potestade, todo domínio. E a gente às vezes se alegra com isso, né? Mas às vezes a gente esquece que o nome dele está acima do nosso. E a gente quer que o nosso nome seja muito glorificado. Eu quero ser um grande pregador. Eu quero ser um grande ministro do evangelho, um professor do rema. Eu quero que as pessoas no final do culto venham, me deem presentes, me levem para jantar no Coco Bambu. Aleluia. Mal sabe ele, inocente. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? O evangelho não tem a ver com a nossa vontade, apesar de Deus se alegrar em satisfazer a sua vontade, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Mas o que está no nosso coração e na nossa mente deve ser, a vontade do Senhor deve prevalecer sobre a minha. Amém? Volta um pouquinho aí às páginas, Mateus capítulo 16. E aí você pode pensar, mas esse é um evangelho de sacrifício, esse é um evangelho de morte. Longe de Jesus falar sobre morte, longe de Cristo falar sobre negar-se a si mesmo. Vamos ver aqui o que esse texto diz. Em Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, mestre, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, irmãos, que chave. Jesus estava falando que era necessário ele sofrer, ele ir para a cruz, aquilo era a missão da vida dele. E aquilo envolvia morte, envolvia sofrimento, um certo nível de sofrimento, amém? E aí Pedrão, cheio da razão, chega aí, Senhor. Rapaz, para de falar essas coisas, longe de ti. Aqui é só coisa boa. Aqui é só alegria, aqui é só vibração. E aí o próprio Jesus olha para esse cidadão e diz, arreda, Satanás. Será que ele foi duro, irmãos? Se o pastor falasse assim com qualquer um de nós, eu tenho certeza que a gente ia
saía da igreja, ia congregar em outro lugar. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Ou seja, ele estava cogitando das coisas dos homens, coisas boas. A vontade de Deus para mim é boa. A vontade de Deus para mim não é sofrimento. Ora, longe de mim sofrer. Mas Jesus diz: arreda, Satanás, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas eu estou falando aqui, irmãos, para discípulos. Amém? Se você quiser se enquadrar no outro aspecto da vida cristã, ou seja, nas multidões, está tudo bem. Você vai desfrutar de cura, saúde divina, prosperidade financeira. Amém? Deus é bom e fiel. Mas tem um lugar muito mais profundo. Tem um lugar onde Ele te leva para casa, como Ele fazia com os discípulos. Tinha coisas, irmãos, que só os discípulos sabiam. Amém? E aí Ele continua. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aleluia. Aleluia. Ele está falando, irmão, sobre uma condição que vai vir ainda. Sobre uma condição de eternidade. E a gente esquece às vezes que a gente vai estar lá. Se você nasceu de novo, irmão, você vai estar lá. E deixa eu te falar, as suas obras que você faz hoje vão definir quem você vai ser lá. Se Jesus não voltar, a gente vive quantos anos? 80, 90, 100 anos, no máximo. É um bom tempo, né? 100 anos de vida. Quem morre com 100 anos, a gente acha que morreu velho, né? Velhinho. Mas, irmãos, a gente está falando sobre a eternidade. Um reino primeiro de 1000 anos e depois um estado eterno. Ou seja, não vai ter tempo. Não vai ser contado o tempo. Mas a gente às vezes está de olho mais nessa vida do que na próxima. Mas Jesus, em todo tempo, Ele alertava para essa outra vida. Ele dizia: cara, vale a pena você perder a sua vida por amor de mim. Porque um dia eu vou vir na glória dos anjos do meu Pai. E eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Você não é salvo por obras. Você é salvo pela graça, porque Ele decidiu te salvar e dar Jesus por você. E isso acontece mediante a fé, pela sua confissão. Amém? Mas depois que você foi salvo, tem uma vida agora que você precisa ter boas obras. E será que essas boas obras é fazer só a sua vontade? A minha vontade? Claro que não, irmãos. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aí ele diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, isso é muito forte. Você pode ser o Jeff Bezos, o Elon Musk, bilionário, trilionário. Esses homens já conquistaram mais de trilhões em reais. Foram os primeiros. Você sabe o que é 1 trilhão de reais, irmão? E eu imagino Jesus olhando para esses caras e dizendo: ei, cara, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra do Sermão da Montanha, quando ele diz: olha, ajunte tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Amém? Se Jesus manda, irmãos, a gente ajuntar tesouros no céu, fazendo a alusão às boas obras, a se sacrificar, a negar-se a si mesmo, a tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, isso é ser, ajuntar tesouros no céu, para a vida eterna que há de vir. Eu creio, irmãos, que se a gente chama Ele de Senhor, não é um pedido, mas é algo que a gente precisa fazer. Amém? Você está comigo? Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, a gente falou sobre cruz, né? E a cruz, irmãos, ela tem dois extremos.
a cruz ela é um símbolo de maldição. E tem gente em determinadas religiões que adoram uma boa cruz, né? Um crucifixo, estampa lá, usa no pescoço. Se você gosta, irmão, tá tudo bem. Mas deixa eu te falar, cruz é um símbolo de maldição. Lembra? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz, o símbolo, o objeto cruz é uma maldição. Se você quer carregar uma maldição no seu peito, fica à vontade. E a boa nova é, Jesus, queridão, lindão, coisa linda do Brasil, não está na cruz. Ele morreu lá, mas ele ressuscitou. E tem tantas músicas, eu vou para a cruz, eu me prostro aos pés da cruz. Olha, por que você não se prostra logo aos pés de Jesus? Aí perder tempo se prostrando aos pés da cruz? Cruz, irmãos, é símbolo de maldição, amém? Mas essa cruz que Jesus está dizendo para você pegar não é uma cruz literal. Ele está falando sobre sacrifício, que é a outra vertente da cruz. Que tem gente que ama demais a cruz, o símbolo físico. E está errado, porque a cruz é um símbolo de maldição. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, eu não quero saber de cruz. Cruz, símbolo de morte, não é para mim. Eu quero a vida. E está tudo bem com isso. Mas Jesus está falando sobre o sacrifício, sobre negar-se a si mesmo, sobre fazer a vontade de Deus acima da sua. Amém? E eu volto a dizer, irmãos, o cerne do Evangelho é a vontade dEle. Ele é o Senhor. Um dia nós vamos estar diante dEle, irmãos, face a face, para prestar contas. Você sabia que vai ter um juízo? Logo após o arrebatamento? Qual é o Jesus que a gente vai encontrar lá? Se a gente for fazer um exercício, outro dia eu vi um pregador falando isso, achei o máximo, né? Se a gente fosse fazer um exercício, fechar os nossos olhos e eu disser para você, pensa aí em Jesus. Qual será o Jesus que você vai ver? Eu acho que se eu fechar os meus olhos, eu vou ver o Jesus da série The Chosen. Eu assisti muito esses dias. Mas tem aquele dos videozinhos da Bíblia que tem no YouTube. Tem aquele da pintura daquela criança, né? Fez um quadro, pintou e denominou de o Príncipe da Paz. Que para mim a imagem dele é aquela. Amém? Mas qual é a imagem que você tem de Jesus? É aquele Jesus da Renascença, louro, do olho azul? Pintado nos quadros europeus? Será que é esse? Mas deixa eu te falar, irmãos. Jesus não ressuscitou? Aí teve um cara que lá em Apocalipse, no capítulo 1, diz que viu ele. João. Lá diz que ele viu, irmãos. Eu não me lembro de um Jesus que ele viu ferido, feio. Ele diz que viu cabelos alvos como a neve. Ele diz que viu olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram como latão reluzente. Ou seja, ele brilhava tanto, irmão. Aquilo que João conhecia que mais brilhava na vida era o latão reluzente. E aí ele diz, os seus pés, por que ele só viu os pés? Na hora que ele viu, a Bíblia diz que ele se prostrou como morto. O que esse cara viu? Será que é esse Jesus que está na sua mente? Mas deixa eu te falar, um dia a gente vai estar face a face. Não é com esse cordeirinho que foi crucificado, não. Um dia a gente vai estar de frente com um leão que tem o olho de fogo. Amém? E a gente vai prestar contas. João caiu como morto, irmão. Ele não aguentou olhar o Senhor. Amém? Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor. E a vontade dele tem que se sobressair a nossa. É necessário. Amém? Se você é um discípulo, se você está aqui e almeja ministério, não tem como você pensar de outra forma. A vontade dele tem que estar acima da sua. Amém? A vontade dele, irmãos, é acima da nossa. E deixa eu te falar, a vontade de Deus, irmãos, é pessoas. Então, às vezes, o negar-se a si mesmo
o deixar de fazer a sua vontade, muitas vezes vai ser para fazer a vontade de outras pessoas. Vai ser para satisfazer a vontade de outras pessoas, porque Jesus amou elas. E Ele precisa de você, de mim, para alcançar ela. Ele precisa que eu negue a mim mesmo para alcançar essas pessoas. Amém? Você está comigo? Então tenha isso em mente. Eu pedi para os meninos prepararem o vídeo. E eu queria que você prestasse muita atenção, irmãos, nesse vídeo. E eu queria que, na hora que começar a passar, é uma história, na hora que começar a passar, você logo vai identificar quem são os personagens dessa história. Amém? E depois a gente fala de novo. Pode soltar aí, gente.
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. E aí, identificaram os personagens? Quem acha que o homem é Deus? Deu seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas do trem, quem eram? Amém, nós. E o menino? Jesus. Mas deixa eu te dar uma revelação, irmãos. Você um dia foi a pessoa do trem. Amém? Mas o seu pensamento hoje deve ser: eu devo ser aquele menino. Eu não sou mais a pessoa do trem. Um dia eu fui. E Jesus me salvou, porque deu a sua própria vida. Mas hoje eu quero ser aquele menino, que não importa a minha vontade, que vale a pena eu perder a minha própria vida para salvar pessoas. Afinal de contas, essa é a vontade de Deus. Vale a pena a gente se desgastar, irmãos, por amor ao Evangelho. Vale a pena a gente trabalhar, vale a pena a gente se submeter, vale a pena a gente servir com ousadia, com intrepidez. Sabe, o discurso de Jesus sempre foi muito duro para as pessoas religiosas. Ele dizia: olha, eu digo para vocês, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Mas sabe, irmãos, a gente está muito mais preocupado em se alguém vai dizer um ai. A gente está pronto para reagir. E é por isso que eu estou falando sobre isso nessa noite. Para que a gente possa sair desse automático, lembrar da razão pela qual nós fomos salvos. E que nós possamos, irmãos, ter no nosso coração a disposição desse menino. Amém? Onde vale a pena perder a nossa própria vida. Eu me lembro, irmãos, dos escravos moravianos. 2 pregadores, 2 missionários. Existia uma ilha, uma região da Morávia, e lá tinham cerca de 5.000 ou era 3.000 escravos, era algo assim. E eles não tinham acesso, era uma ilha. E aí eles falaram com o dono daqueles escravos, e eles disseram: olha, será que a gente poderia ir lá evangelizar para eles? E aí o homem disse: de jeito nenhum, afinal de contas ele era ateu. Amém? Ele: de jeito nenhum, você vai encher a cabeça dos meus escravos com essa coisa que não existe. E aí eles disseram: e se a gente for trabalhar de escravo para você para o resto da vida? Será que dá certo? E aí o homem disse: rapaz, pode ser, mas eu não pago nem a passagem de vocês. Eu não pago nem a vinda de vocês para cá. E sabe, irmãos, aqueles 2 homens, eles se venderam como escravos para o resto da vida. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas escravo, talvez ele não viva naquilo que a gente acha que é uma prosperidade, né? Apanha, sofre. Mas por amor daqueles 3.000 que estavam lá, eles decidiram que valia a pena. Porque decidiram, irmãos, não amar essa vida. Deixa eu dizer para você, decida não amar demais essa vida. Amém? Para encerrar, eu queria que você abrisse comigo lá em Atos, no capítulo 21. Aleluia, o Senhor é bom. Vamos ver aqui algo sobre o tão aclamado apóstolo Paulo. O homem responsável por essas cartas estarem nas nossas mãos. O homem responsável por grande parte do evangelho ter chegado até nós. Atos capítulo 21, a partir do verso 10. Diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar,
rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! Olha só, irmãos, a disposição do coração desse homem. Olha só a disposição do coração do apóstolo Paulo. Se não fossem, irmãos, esses homens terem negado a si mesmo, a gente não saberia nem que existiu Jesus. Porque foi debaixo de perseguição que eles escreveram essas coisas, que eles abriram igrejas, que eles tocaram o evangelho para frente, debaixo de perseguição, debaixo de morte, debaixo de açoite, debaixo de muitas coisas, irmãos. Amém? E será que esses caras que deram a própria vida deles merecem que a gente seja almofadinha a tal ponto de só querer sentar no velho e querido banco uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, para ter Deus como um servo e dizer: Senhor, faz a minha vontade? Será que esses caras, não estou falando nem de Jesus, esses caras que entregaram a vida deles, será que eles merecem essa disposição do nosso coração? Amém? Deixa eu dizer para você, se fosse nos dias de hoje, irmãos, e essa cena tivesse acontecido, olha só, o profeta chegou e fez aquela coisa que o profeta gosta de fazer, né? Aquela cena, pegou o cinto, se amarrou, ficou lá no chão todo amarrado, disse: olha, assim vão fazer com o dono desse cinto em Jerusalém, vai ser preso, vai apanhar. Se fosse qualquer um, irmão, no dia de hoje tinha dito assim: amém, obrigado, Senhor, pelo livramento, o Senhor está direcionando a gente, obrigado pelo livramento, a viagem está cancelada, a gente não vai mais para Jerusalém. Amém? Mas olha o que esse cara diz, irmão. E aí, às vezes, a gente quer falar como ele, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Para quem não sabe, irmãos, o apóstolo Paulo foi decapitado por causa do evangelho. Para quem não sabe, o apóstolo Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Porque no dia da sua morte ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então me crucifica, mas me crucifica de cabeça para baixo. Vários apóstolos, irmãos, foram esquartejados. Eles amarravam seus membros em cavalos e enxotavam os cavalos cada um para um lado. E eles faziam aquilo com alegria, porque sabiam que assim que morresse eles iam se encontrar com o Senhor, o Rei dos Reis. Então deixa eu falar para você, vale a pena não ter a sua vida preciosa. Amém? Fica de pé. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Eu sei que pode parecer, irmão, uma palavra confrontadora, né? E essa é a ideia. Como eu falei para você, Deus me confrontou primeiro. E me confronta até hoje, para que eu não faça as coisas de qualquer forma. Amém? Então, que você possa, nessa noite, lembrar da essência do Evangelho, lembrar de quem você é, do sacrifício que Jesus fez por você, do seu chamado, da vontade de Deus sobre a sua vida. Localiza o seu coração nessa noite. Se for preciso, faz uma oração, não sei se aqui ou quando chegar em casa, mas como Jesus, Pai, que a sua vontade seja feita, Senhor, e não a minha. Amém? Feche seus olhos. E eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você está aqui nessa noite e quer fazer isso. Isso não é uma mudança de religião, não é uma mudança de igreja, de placa de igreja, mas é uma mudança de vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós vamos só orar, vai ser bem rápido. E você vai sair daqui como um filho de Deus. Tem alguém? Todos salvos? Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? Tem alguém? Todos salvos, todos curados? Eu não vou insistir, seja feito conforme a sua fé. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo?
o revestimento de poder, as ferramentas lá do alto, para você poder seguir firme a sua carreira com o Senhor, operar nos dons espirituais. Tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Todos cheios, salvos, curados, cheios, uma igreja triunfante. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua poderosa palavra, obrigado pelo seu Espírito que está em nós. Eu declaro, Pai, essa igreja crescendo e avançando, e cada um que compõe esse lugar, Pai, desfrutando das suas bênçãos, mas desfrutando, Pai, da sua vontade sobre a vontade deles. Em nome de Jesus, eu estou diante de discípulos ousados, intrépidos, que vão fazer a diferença nesse estado, nessa cidade, causadores de um grande avivamento, Senhor. É nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pode acender as luzes. Aleluia. Onde estão as pessoas que estão nos visitando? Lembra que falaram com você no começo que tinha uma sala preparada? Olha só quanta gente maravilhosa. Então esse é o momento que você vai poder se dirigir lá a essa sala. A gente só quer te conhecer um pouco melhor. Tem um pessoal acenando ali atrás, ó. Você pode ir lá onde eles estão e eles vão te conduzir até lá. Se você que trouxe o visitante também pode ir lá com eles. Amém? Uma salva de palmas para eles em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, não sai sem passar lá no nosso hall de entrada. A gente tem uma cantina lá preparada pelo VIPs e tá um arrumadinho VIP. Então você vai desfrutar desse alimento e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Passa lá no Verbo Shop. Eu queria te indicar essa literatura do irmão Kenneth Hagin. É necessário que os cristãos sofram? É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. É necessário que os cristãos sofram? Então passa lá, você pode adquirir esse livro e entender um pouco melhor sobre isso que a gente falou nessa noite e vai deixar isso bem mais claro para você. Amém? Dia VIPs, as inscrições estão abertas lá atrás no nosso balcão de informações. Matrículas do Rema também. Amanhã a gente tem aula aqui, vai ser aberto com a professora Samira Andréa. Vai ser um tempo poderoso, irmãos, então não fica de fora, amém? Passa lá no Projeto Farol, adquire o seu tijolinho e seja participante dessa grande visão, amém? Glória a Deus. No mais, irmãos, vá na graça e na paz, seja abençoado praticando essa palavra. Eu declaro boas notícias chegando e uma semana poderosa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.